Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um programa. É uma alegria ter você aqui novamente para aprender, refletir conosco sobre um tema muito importante nos nossos dias, que é saúde mental. Eu tenho certeza que você tem dúvidas a esse respeito, conhece alguém que está enfrentando alguma dificuldade nessa área, então você pode ser um canal de bênção, compartilhando o programa, mandando aí para essa pessoa o link. E quem vai nos conduzir, gente, nessa reflexão é o médico psiquiatra, Dr. Pércio de Deus. Dr. Pércio, seja bem-vindo. Tati, muito obrigado por estar novamente com você. É sempre um prazer e com a sua audiência tão especial. Amém. Dr. Pércio, vamos começar então definindo o que é saúde mental, porque a gente ouve tanto, né? Fala-se saúde mental, mas o que é? É verdade. Se você me permitir, eu quero ir um pouquinho antes. Quero, permita. Que é o seguinte, existia e ainda existe por parte de muitas pessoas um preconceito sobre saúde mental, porque não entendem o que é saúde mental. Então, essa conversa que você marcou, eu acho que vai ser muito rica. Muitas pessoas tinham a ideia de que saúde mental era, por exemplo, um pecado. Era afastamento de comunhão de Deus. Era uma punição que Deus oferecia aos homens e, como punição, ele trazia a saúde mental. E eu não estou falando isto só da época dos evangélicos, que realmente levaram isso um pouco mais a fundo. Mas o homem primitivo já achava que quando ele tinha uma doença, aquilo era uma punição divina, dos deuses politeístas, sim, inclusive. Então, nós estamos trabalhando para trazer a verdadeira ideia do que seja saúde mental e não baseada em preconceitos e ideias construídas de uma forma não muito correta. Sim. É importante o senhor dizer isso, né? Porque a gente ainda vê, né, Dr. Pércio, esse preconceito ainda, infelizmente, né? Ainda vê, e vê às vezes de ministros da igreja, de pessoas irmãs que deveriam ter a compreensão que a doença mental, a saúde mental, faz parte de uma saúde mais ampla, que é a saúde do ser humano, né? Uma dessas partes é a mente. Mas também temos a saúde cardiológica, a saúde da pressão, a saúde de tantos órgãos. E por que não a saúde mental? Né? Por que a gente faz essa distinção? Por que faz essa divisão entre corpo e mente, sendo que Deus nos fez inteiros? Então, eu acho que vai ser muito gostoso. Vamos lá. Tá. Então, define pra gente o que caracteriza a saúde mental. Olha, a saúde como um todo é caracterizada por um bem-estar que aborda várias dimensões. A dimensão física, a dimensão mental, a dimensão psicossocial, a dimensão econômica e a dimensão social enquanto relacionamento. Então, a saúde mental se enquadra dentro desses conceitos. Para eu ter uma saúde mental, eu preciso ter uma boa condição física, econômica, financeira, nutricional, de bom relacionamento, uma condição de higiene, de boa alimentação, ou seja, eu preciso de uma série de elementos que me cerquem e que me deem condição de tirar de mim aquilo que eu tenho de melhor do meu cérebro. Vou lhe dar um exemplozinho rápido. Há pessoas que em alguns estados do nosso país, por terem uma nutrição muito pobre durante a infância, porque não se alimentam, a não ser de farinha de mandioca e alguma outra coisa, eles não recebem proteína. E com isto, o cérebro deles não se desenvolve adequadamente. Então, quando ficam adultos, eles não têm uma boa condição de saúde mental. Olha que interessante, porque faltou nutriente à infância, faltou alimento, fome. Então é uma das condições que as pessoas esquecem. Vê um adulto que tem um problema de
pouca condição de aprendizado, de cognição, de memória, mas não sabe a história que ele teve e que o cérebro dele não se desenvolveu como podia. Ouvindo o senhor falar da definição, é algo então amplo, né? Porque envolve várias áreas para fazer com que você tenha saúde mental, né? Isso, é muito abrangente. Que legal. E também pensando nisso, Dr. Pércio, então a gente percebe que hoje, na atualidade, nós temos maiores chances de adoecer, sim, né? Porque Brasil, por exemplo, um país violento, um país inseguro, tudo isso pode fazer com que tudo isso é muito grave em saúde mental. Há vários estudos, Tati, que os filhos da violência, aqueles que sofreram algum tipo de violência infantil, não precisam ter sofrido no corpo, podem ter presenciado, podem ter visto, podem ter compartilhado ou sido vítimas mesmo dessa violência que assola, infelizmente, muitas cidades e muitos bairros da nossa São Paulo, inclusive. Isto é um dos fatores que vai influir negativamente no desenvolvimento do cérebro e da saúde mental dessa criança. Sim. Eu amei entender isso, porque o Brasil está aí, né, entre os países com maior índice de ansiedade, né, ou o país... Isso, um dos maiores. Um dos maiores países de ansiedade. Aí a gente compreende por quê, né? A gente compreende porque ansiedade é tentar se antecipar ao tempo. E quando nós nos vemos cercados por tantas ameaças, por tantos perigos, por tantas incertezas, por tantos medos, essa saúde vai ficar comprometida e uma das formas de manifestação, que é uma defesa, é a ansiedade. Ansiedade é filha do medo. Então, todos nós vivemos uma condição de medo o tempo todo. Ao sairmos de casa, nós não temos certeza se vamos voltar. Né? Nenhum de nós tem. Às vezes o nosso cérebro nos engana. Né? Fala, não, vai dar tudo certo, tudo vai correr bem. E nem sempre corre bem. Sim. Ô, doutor Pércio, quando a gente pensa em saúde mental... O que eu vivi na infância, então, pode impactar no futuro, é isso? Por exemplo, essa desnutrição, abusos na infância, traumas, pode desencadear lá na frente? Pode impactar positiva e negativamente. Tá. Então, vamos começar com um outro dado negativo. Há muitas pessoas que têm uma saúde mental relativamente comprometida ou gravemente comprometida porque teve muitas infecções infantis. Então, há um estudo em neurociência mostrando o impacto de amidalites, dor de garganta, de otites, de sinusite, de bronquite, de asma, de infecção urinária, os estreptococos, que são substâncias, que são cocos, né, que são bactérias, atingem o sistema nervoso central em formação de uma criancinha até 10 anos, e podem produzir distúrbios relativamente graves, como a hiperatividade cerebral, transtorno de atenção, algum transtorno de dislexia e tantos outros transtornos. Então, veja, até uma simples infecção, que até tempos atrás nós não tínhamos a noção, nós da medicina, que isso fosse tão impactante, e hoje que vivemos com epidemias gravíssimas, né? E que temos medo de contrair aí uma doença, uma influenza, uma simples influenza, para não falar das mais sérias, né? A Covid, que fez tanto estrago e causou tanto prejuízo na saúde mental, houve um aumento de mais de 60% de ansiedade e pânico em profissionais de várias empresas no período da pandemia. Então veja o impacto sobre a saúde mental de um medo, de uma doença. Mas também eu queria falar do tempo de fatores positivos da nossa infância. Quem teve a sorte, como eu e talvez como você, de termos a bênção de um jantar em família, de um almoço em família, onde era trocado informação, amadurecimento, causos que eram as histórias, havia oração e havia uma importância grande mesmo à vida espiritual. Então, vários de nós foram criados nesta base. E esta base é que nos fez ser quem somos. Eu tenho muito medo das crianças que nasceram na pandemia.
Porque elas foram criadas por quem? Quem estava dando essa base a elas? Né? Então, as crianças de hoje são muito menos favorecidas e com maior índice de adoecimento mental futuro do que nós fomos. Aí a gente começa a pensar no estilo de vida que nós temos levado, né? A tecnologia, por exemplo, a mesa, que faz com que a gente perca essa oportunidade de troca, né? Essa individualização, cada um no seu quarto, também contribui para que a gente veja esse aumento, talvez? Mas sem dúvida. Olha, outro dia estava indo a um restaurante e vi uma família sentada, comendo uma refeição, mas cada um com seu celular. Troca? Nenhuma. Então, o que precisa é essa troca afetiva, que é um ensinamento, que é eu colocar para você aquilo que eu já vivi e dentro de um ambiente de amor, de cordialidade, de respeito, que se diluiu muito nos dias atuais. O que será que ele tem a falar para mim? Será que isso encaixa na minha vida? Mas o que a gente vê foi isso que você falou. Aqui é o meu quarto, estou vendo o meu programa e estou comendo minha comida. Isto afasta as pessoas. E esse afastamento é um dos problemas sérios da formação de um dos itens de saúde mental, que é o papel da família, que tem um papel muito importante na saúde mental. Sim. O doutor Percy, como que a gente começa a perceber, uma pessoa pode perceber que ela está doente mentalmente ou está adoecendo? Tem sinais? Eu sei que são várias patologias, né, várias doenças, mas assim, como é que a pessoa pode perceber, assim, algumas dicas que o senhor pode dar? Insônia, algumas coisas assim? Olha, existem várias. Eu vou começar com uma em comum, porque eu vim de um quadro de influenza, eu tive influenza, e hoje ao acordar eu virei para minha esposa e falei: graças a Deus a minha energia voltou. Porque eu sou uma pessoa que vive muito da energia, todos nós, para fazermos qualquer coisa, para trabalharmos, para depois do trabalho chegarmos em casa ainda termos energia de compartilhamento familiar e de uma série de projetos pessoais, eu que gosto de música e tantas outras coisas que me atraem, né? Mas você vê, uma simples gripe, uma influenza, me reduziu esse grau de energia que eu senti que a minha saúde mental e física, porque não tendo saúde física, eu não vou ter saúde mental. Veja, um diabético grave, ele não tem o mesmo grau de saúde mental de uma pessoa não diabética grave. Veja, não tratado. Se for bem tratado, está tudo equilibrado. Uma pessoa que tem um hipotiroidismo, uma disfunção da glândula tireoide, a glândula tireoide transforma gordura em energia. Para onde vai essa energia? Para o corpo e para a mente. Se eu sou um hipotiroidiano, eu vou ganhando peso, eu vou ficando mole, eu vou ficando cansado. Então, os sinais são fadiga, cansaço, dificuldade de aprendizado, de cognição, dificuldade de memória, dificuldade em resolver problemas, autonomia, pensar por si próprio, ter conceitos próprios e ter vontade de. Que é a vontade de viver, que é uma bênção. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus Cristo, para mim, nunca mentiu. Se ele falou isto, eu vim para que tenham vida e vida abundante, você, espectador da Tati, se pergunte: você tem tido vida abundante? Você tem vontade de acordar no dia que virá? Você tem planos, você tem desejos? Isso é vida abundante. E esse abundante que o senhor está falando é de vontade, né? É não de é de dinheiro, gente. Não, né? não é. Porque às vezes Deus não tem para nós esse projeto. Né? Porque eu acho que é importante a gente explicar, né? Porque às vezes esse abundante, hoje as pessoas presumem elas imaginam que é só financeiramente, né? Ou uma vida... Você está perfeita. Né? Não, é uma vida com vontade, né? Com alegria. O abundante tem sido distorcido pela mídia, né? Então,
a pessoa que vai se fotografar em mídia não vai se fotografar de qualquer jeito, né? Ou aqueles que são os grandes influenciadores, parece que são pessoas que todos são ricos, todos viajam, todos têm muitos bens materiais, e isto pode parecer um parâmetro, mas é um parâmetro equivocado, porque nem tudo disto é verdade. Sim. Né? E a vida abundante é abundância nisso que você falou, em vontade, em desejo de viver, em desejo do dia seguinte, independente da sua condição financeira ou econômica, Sim. porque ela será decorrência dessa vontade. E o que Jesus fala, né? Do nosso coração fluirão rios de água viva, né? Isso. E Dr. Pérez, agora, eu entendi, achei incrível essa parte que você falou, que a gente fica até com dificuldade de aprendizado, a gente não acha que tem a ver, né? Exato. Eu achei muito legal. Uma coisa que eu gostaria de entender é, na sua área, na psiquiatria, como é que funcionam os medicamentos? Que eu acho que é uma dúvida, as pessoas têm muito mito, ainda têm muito medo de ficarem viciadas no medicamento, tem muito receio, né? Eu também tenho. Então, os espectadores vão ficar assustados. Eu também tenho. Por que eu tenho? Tá. Porque nem sempre existe o tempo devido numa consulta médica para ser feito um diagnóstico preciso, adequado, e eu recebo pacientes, Tati, polimedicados, que já tomaram quase tudo que existia na psiquiatria, porque às vezes o médico, na pressa de atender, até por força dos convênios e tal, ele já dá um remédio muito forte, às vezes muito mais forte do que deveria, com sintomas colaterais perigosos e que podem causar ganho de peso, disfunção sexual, diabetes, problemas cardiológicos. Então, medicar é uma arte. Eu gosto muito de cozinhar. Né? É um dos meus passatempos. E cozinhar, você não pode sair da frente do prato um minuto, senão passa o ponto, senão queima. O meu paciente eu tenho que ver da mesma forma. Qual é o real problema dele? Ele precisa de que classe de medicamento? Ele é um psicótico? Ele precisa de um tipo de medicamento. Ele é um ansioso? Ele precisa de outro tipo. Ele tem estresse pós-traumático? Outra classe de medicamento. Ele tem depressão? Opa, complicado. Porque os antidepressivos são remédios que não podem ser dados de qualquer forma, porque vários deles podem induzir a dependência. É gozado que as pessoas têm medo, Tati, de tarja preta. Né? Então, os benzodiazepínicos, esses não são muito problemáticos. Problemático é antidepressivo dado de maneira errada. E às vezes a pessoa teve uma depressãozinha por uma perda, às vezes uma perda significativa, um luto, mas essa depressão, ela irá embora. Com o tempo, com a fé, com o apoio familiar, com o apoio da igreja, a pessoa vai se libertando daquela dor, vai ficando uma saudade gostosa, e às vezes o psiquiatra só aumenta a medicina, o antidepressivo. E isso vai causando queda da qualidade de saúde na vida da pessoa. Então, medicar é uma arte, como em qualquer área da medicina, medicar pressão alta, medicar câncer, medicar gastrite, medicar anemia. Quantas pessoas vêm ao meu consultório achando que estão depressivos e eu descubro uma anemia. E com um pouquinho de noripurum, de ferro, não quero falar de nome comercial, a pessoa volta ao normal. Ela não tinha depressão, ela tinha anemia. Veja como o diagnóstico é importante. Então, medicar significa diagnóstico correto. Diagnóstico correto nos leva à medicação correta, sem riscos e sem dependência. E, doutor Pércio, a medicação, ela entra em que momento no tratamento da saúde mental? No momento em que a pessoa já não consegue ter autonomia ou realizar o que ela conseguia realizar antigamente. Vou dar um exemplo em depressão. Existe uma depressão muito leve, em que a pessoa vive uma qualidade de vida ruim, nada está bom, nada tem prazer, é uma vida sofrida, se queixa, reclama, é o conhecido chato.
mas ela ainda consegue fazer as atividades do dia a dia, dar conta dos afazeres ou do trabalho ou domésticos, mas com já um certo grau de sofrimento. Se essa depressão aumenta por queda de substâncias químicas cerebrais, por uma série de fatores, a pessoa já não consegue sequer dar conta do dia a dia. Ela não consegue sequer trabalhar, ela deixa de ser produtiva. Nessa hora, já passou a hora dela procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, para descobrir por que ela está tendo queda de energia, porque ela está tendo queda de rendimento. E aí uma série de procedimentos, exames médicos, exames de imagem, conversa, história da vida da pessoa, até que a gente possa ter uma ideia do que ela tem e conseguir ajudá-la. Quando você fala dessa queda de energia, é uma queda mesmo? A pessoa fica mais sonolenta, mais cansada? É uma queda, a pessoa fica mais sonolenta, mais prostrada, fica mais cansada, ou existem outras patologias que são o inverso. Se a pessoa tem uma patologia que cause, por exemplo, curto-circuito cerebral, ela pode ficar menos paciente, mais irritada, mais explosiva, tendo mais problemas de comportamento. Então, existem vários lados da saúde em que a pessoa tem que perceber que ela não está naquilo que ela sempre foi. Sim. Inclusive ouvir aqueles que convivem com ela, o que é muito difícil nos estados de saúde mental. A pessoa acha que aquilo é o destino, que aquilo é o que Deus quer para ela, que aquilo é resultado de uma série de coisas ruins que ela fez na vida, se autodiagnostica e deixa que o distúrbio continue. Então, a saúde mental não é só queda, às vezes é o excesso. Sim. Não conseguir dormir, não conseguir parar de pensar, ficar planejando coisas ininterruptamente, chegando até um ponto de exaustão, de enxaqueca, de verdadeiro desligamento, isquemias cerebrais, que são também saúde mental. E como que a gente pode melhorar o nosso ambiente, né? A nossa vida diária ali, para que a gente se previna, né? Ou cuide da nossa saúde mental, Dr. Pércio? O que a gente precisa compor a nossa rotina ou cuidados que a gente deve ter no ambiente? Olha que pergunta difícil, que a minha vontade era responder ir para um país X, aí que eu não vou dizer qual, né? Mas eu moro em São Paulo, você mora em São Paulo, e eu acho que existem pelo menos 5 pilares, ou 4, que eu chamo os 4 cavaleiros do Apocalipse, que nos ajudam em qualquer situação a mantermos a nossa saúde mental equilibrada. A primeira delas é exercício físico diário. Ao menos 30 minutos, não estou falando para ir para a academia, pode simplesmente caminhar 30 minutos, é até mais saudável. Porque quando eu caminho, eu estou melhorando minha microcirculação corporal, minha microcirculação cerebral, eu estou aumentando a endorfina, que é uma substância que puxa a serotonina, que já é uma substância cerebral. Então veja, começa com o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é caminhar. Ou exercício físico 30 minutos todo dia. A segunda coisa, que é uma derivação desta, é esporte. Por quê? Se você fizer um esporte, pode ser um vôlei, um tênis, pode ser luta marcial, que tem muito mais benefício, ou a pessoa presta atenção, ou se foca naquilo que está fazendo, ou vai levar uma bolada na cara. Ou não consegue fazer, né? Ou não consegue, né? Então, o exercício nos ajuda, primeiro, a nos desligarmos daquilo que estamos pensando. Nos desligarmos daquilo que é a nossa fonte de sofrimento e de preocupação. E focamos no lazer, no esporte ou no exercício. O terceiro é muito difícil de ser praticado. Eu mesmo tenho dificuldade porque eu sou hiperativo cerebral, que é o relaxamento. Mas relaxamento é muito importante, guardarmos meia hora, 20 minutos, qualquer tipo de relaxamento. Sentar numa poltrona e deixar o corpo relaxar sem dormir. Tá. O quarto é uma coisa que para o nosso público cristão é muito fácil falar. É a leitura recitativa dos Salmos. Recitativa? Olha, eu não estou falando para estudar Jeremias, Tá. nem o Apocalipse de João.
Por quê? Porque se eu estou recitando um salmo, ou eu recito o salmo, ou eu penso no que a minha empresa está me cobrando. Vou dar um exemplo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos. Bem, daqui a pouco eu já tenho meu consultório. Não. Se eu estou recitando um salmo, e ele é sagrado, além de me inspirar espiritualmente, ele faz com que eu desligue a minha mente daquilo que me atormenta e complica a minha saúde mental. Então, é o quarto cavaleiro, ou o terceiro, né? E o último cavaleiro é a música, a arte-terapia. O maior exemplo é a música, que é a melhor mesmo. É muito difícil você cantar um louvor e, ao mesmo tempo, estar ansiosa, estar deprimida. Ou você canta e louva, ou você está pensando e se depreciando e se ansiando, ou então você cozinha. É uma outra arte-terapia. Ou então você faz tricô, ou então você desenha, você pinta. Então a arte é um presente de Deus para que nós nos desliguemos, nos despluguemos de tanta pressão, de tanto medo, de tanta dificuldade. Quando juntamos todas elas, saúde mental de graça, sem gastarmos nada. Essa parte da música eu fiquei pensando porque ela faz com que as nossas emoções venham à tona, né? A gente chora. Chora. Né? E não dá para cantar e louvar, ou cantar, ou escutar, ou tocar, eu que sou pianista também, e ao mesmo tempo estarmos preocupados e para baixo, ou então irritados. A música tem realmente uma função de catarse, né? De pôr para fora, de nos aliviarmos de tantos sentimentos negativos. Doutor Pércio, o senhor que é da área, que estuda, quais são as expectativas ou o que a ciência prevê para o futuro de saúde mental? Olha, as previsões são boas. Isto é uma boa notícia, né? Nós temos já alguns tratamentos, não de saúde mental. Eu tenho um grande colega do Einstein, professor Dr. Nelson Ramschlack, que ganhou um prêmio internacional porque ele faz transplante de medula em leucemia. Então, ele já consegue introduzir célula-tronco na medula da espinha, né? Na medula, e a pessoa sai, depois de um tempo, curada. Então, nós estamos caminhando na saúde mental também para novos procedimentos. Já temos estimulação eletromagnética cerebral, já temos Deep Brain Stimulation, que é a introdução de eletrodos profundos para a cura da doença de Parkinson. Então, nós estamos evoluindo com novos fármacos, novos. Não os antigos que engordavam, davam dependência e a pessoa ficava meio que abobada. Não, são fármacos testados, são fármacos confiáveis que ajudam o deprimido, que ajudam o psicótico, que ajudam o ansioso, que ajudam quem teve estresse pós-traumático, que é um dos nossos grandes problemas atuais, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, a ciência tem sim nos dado expectativa que dentro de alguns anos nós vamos viver em termos mentais, com a ajuda da medicina, muito melhor. Até lá, devemos exercitar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Sim. O doutor Pércio, fala um pouquinho para a gente desse estresse pós-traumático. Eu tenho uma curiosidade se pode acontecer na infância e vir a se desenvolver na fase adulta, ou não, ele tem um curto período. Como que é? Olha, o estresse pós-traumático pode acontecer em qualquer época da nossa vida, desde que nós tenhamos uma situação estressora, estresse, ameaça, medo, em que a nossa vida correu algum tipo de perigo e que o nosso sistema de defesa mental não deu conta de lidar. Eu vou dar um exemplo que um colega meu, americano, trata de estresse pós-traumático dos militares americanos que vêm da guerra do Iraque. E a gente vê que às vezes o tratamento falha e alguns deles saem fazendo barbaridades porque não foram adequadamente tratados. Mas o estresse pós-traumático pode ocorrer numa pessoa que sofreu um sequestro, que sofreu um assalto violento, que sofreu um assédio moral violento. Então, esse estresse é tão superlativo que ele é maior que a capacidade de recuperação da pessoa. E aí entra
novidades da medicina, alguns fármacos que podem ir modulando esse estresse, fazendo com que ele vá caindo lentamente, a queda não é rápida, até que ele chegue quase à normalidade. Quase. Porque fica o restinho. Tá. Só quem apaga esse resto É Deus. é o poder de Deus. Aí sim, aí apaga. E deixa eu reformular. Por exemplo, a pessoa teve um sequestro. Vai aparecer em seguida ou pode levar um tempo? Essa é a minha dúvida. Demora sempre um tempinho. Porque há um impacto. E desde a hora do impacto até começarem os sintomas, que são ansiedade e muito medo, é a dupla e depressão. Ansiedade, medo e depressão. É o trio, que ele vai subindo. Vai subindo e vai paralisando a vida da pessoa. Ela não consegue mais sair porque ela tem medo, ela não consegue mais produzir, ela não vê alegria em nada. Houve um impacto muito grande. Imagine um tsunami afetivo. Sim. Um tsunami que vem e varre tudo. Né? Imagine um tsunami emocional na nossa mente. Ela consegue varrer nossos valores, nossas defesas, aquilo em que acreditávamos. Então, a reconstrução disto é um trabalho realmente muito bonito, porque existe a reconstrução, mas tem que ser um trabalho muito sério, com a ajuda de medicamento, com a ajuda de psicoterapia e com a ajuda de uma orientação espiritual. Sim. Doutor Pércio, e sobre suicídio? A gente tem visto que recente a gente tem tido um aumento em crianças, né? Ali 12, 11, 10, 12 anos. Primeira pergunta, por que o senhor acha que isso está acontecendo, né? Quais cuidados nós devemos ter? E como que a gente pode perceber uma pessoa que ela tem aí esse, como a gente pode ver, um viés? Olha, Tati, uma pergunta linda, dificílima. Eu tive o prazer de trabalhar na Universidade Mackenzie, num grupo de prevenção de suicídio. E pela graça de Deus, não por minha capacidade, não tivemos um suicídio enquanto eu estava à frente desse grupo lá na Universidade Mackenzie. Mas a gente fatia as idades, né, em que podem ocorrer os suicídios. O que temos visto na criança hoje é que, primeiro, existe uma falha, uma ausência de elementos importantes que sustentavam a criança, que era justamente o amor de pai e o amor de mãe. Isso está mais distante hoje. É mais difícil. Tínhamos depois o apoio eclesiástico, o apoio da igreja na escolinha dominical e nos acampamentos. Isso também está mais difícil. E tínhamos uma educação mais competente, mais séria, que se preocupava também com valores. E hoje a educação só informa. E por outro lado, temos a competição da mídia. E aqui eu quero ressaltar um problema específico em crianças. A criança vai convivendo com heróis dos videogames que são invulneráveis. Eles não morrem, eles se submetem a uma série de perigos e nada acontece. E eles vão criando quase que uma personalidade alternativa de que eles podem ser isso também. Quando na realidade eles estão tristes, carentes, incompletos, com uma tristeza interior muito grande, e não há os elementos que antagonizem isso, que façam o contraponto. Então, e ele ainda tem mais esse vídeo que diz que ele pode acabar com tudo e nada vai acontecer, aí ele se torna uma vítima dele próprio, da dor de existir, da falta de amor, de carinho, de aconchego e de acolhimento. Sim. Ou seja, nós precisamos voltar às bases, né? Precisamos. Sentar em família. Urgentemente. Formar as nossas crianças ali com culto doméstico, né? Exatamente. Com troca de amor. Muitos pais se cobram, Tati. Mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Peraí. Não importa a quantidade do tempo propriamente dita. Importa a qualidade do tempo. Sim. Papai vai chegar. Mamãe vai chegar. Isso tem que ser aguardado com prazer, com expectativa boa e não com medo, com temor em que a pessoa até se afasta disto. Então, a qualidade do que é transmitido às crianças é fundamental. E ainda não há substituto para pai e mãe.
É uma comissão que Deus nos deu, que durante algum tempo nós cuidemos daquela criatura maravilhosa que Ele nos comissionou. Sim. Doutor Pércio, qual a diferença de doença e transtorno? Ou são iguais? Não. Eu diria para você que o transtorno seria uma expressão mais leve da doença. Tá. E a doença é uma expressão mais profunda. Né? A doença, geralmente, existem outros fatores concorrendo para ela, por exemplo, a genética, a hereditariedade, traumas muito profundos, desvios da construção da arquitetura cerebral por uma série de doenças, de infecções, de radiações, de elementos tóxicos. Nós não sabemos, mas nós somos expostos a elementos tóxicos dia a dia. Inclusive na nossa alimentação. Nós ingerimos agrotóxico. O leite no nosso tempo era deixado na porta de casa e a validade era um dia. Hoje o leite dura 4 meses. O pão, né? O pão. Ou seja, tudo isso são elementos agrotóxicos e que vão, ao longo do tempo, causando doença, não transtorno. O transtorno seria uma disfunção de alguma área cerebral, mas essa disfunção é mais leve. É mais passível de ser equilibrada e de ser tratada. E uma depressão e ansiedade tem cura? A pessoa se cura realmente daquilo? Da doença? É doença, né? Olha, depende. A depressão pode ser só um luto, não é doença. Tá. É um estado reativo. Né? E a pessoa se recupera completamente. A ansiedade pode ser também um estado transitório. A pessoa sofreu um agravo, sofreu um acidente ou uma cirurgia, né? E ficou com muita ansiedade, mas passando o tempo ela vai se recuperando com exercício da fé, do exercício físico, de tudo aquilo que nós já conversamos. Já a doença mesmo, ela pode ter elementos mais profundos, como um cardiopata. Tá. Ele pode ter a cardiopatia dele, está lá quietinho, até que ele faz um estresse, um esforço muito grande, e aquilo que era uma tendência se transforma em uma doença. Então, ele vai necessitar de um apoio de um cardiologista, de medicamento para esse coração bater de forma adequada, não ter fibrilação, não ter taquicardia, não ter isquemia. E esse tratamento é a longo prazo, porque essa doença foi sendo construída devagarinho pelo depósito de material de gordura nas artérias, de glicose, de material tóxico. Então, ele vai tratar a longo tempo. Da mesma forma, a doença mental. Sim. Então, há doenças que são rápidas de tratamento e a pessoa retorna à normalidade com muita facilidade. Há outras qualidades de doença que a pessoa vai precisar de um tratamento mais constante, com mais seriedade, e levando muito a sério a ideia de que ela pode viver uma vida normal. Se ela se tratar de uma forma adequada, estiver os apoios e a compreensão daqueles que a rodeiam. Essa é uma parte que eu gostaria de perguntar, porque nos Estados Unidos a gente vê muito as igrejas oferecendo aquelas rodas de conversa, né? Tem para quem tem dificuldade com comida, para quem volta da guerra, né? Aqueles grupos terapêuticos, né? Sim. No Brasil a gente não vê muito essas rodas, assim, e a gente percebe que há também, pelo menos no meio cristão, quando alguém adoece mentalmente, a primeira coisa é ela aguardar, né? Exato. Mas a importância, doutor Pércio, da rede de apoio num tratamento de saúde Olha, mental. Tati, é fundamental. É fundamental. O senhor diria para a pessoa se abrir, então? Eu digo que sim, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa gozada, aqueles indivíduos que são considerados cristãos praticantes, ou o cristão que tem uma igreja que tem psicólogo e tem rede de apoio. Nós temos aqui no Brasil já algumas igrejas com projeto de ressociabilização para pessoas que estão descasados, que se separaram. Existem muitos grupos de apoio para dependentes químicos, né? Mas eu não vejo grupos de apoio mental, né? para ansiedade, para cardiopata, Sim. e como isto é importante. Sim. Eu também você sinto falta. receber, né, a
troca, eu também tenho isso, eu também passei por isso. Se identificar, né? Se identificar, não se achar tão fora, uma casinha muito fora do que está previsto. Isso é um dos papéis da igreja contemporânea. É o acolhimento, é o entrelaçamento e a abertura de diálogo, de conversas, de redes de apoio. É muito importante. A gente percebe, né, Dr. Pércio, que aquelas pessoas que estão enfrentando um câncer, uma doença de nível grave, elas se abrem com as redes sociais, elas recebem muito apoio, e elas falam quanto isso é importante, né? Exato. Receber esse apoio. Agora, imagina um apoio presencial, né? Eu vejo assim, uma mãe, por exemplo, que está lidando com um filho com TDAH, com autismo, né? Você ter outras mães para poder conversar, né? Muito importante. Olha, a propósito disso, eu recebi uma mãe que veio tão deprimida outro dia porque descobriu que o filho dela era autista. Eu pedi para fazer um teste, um autoteste, e vi que ele era um Asperger, que é um dos tipos de autismo com muita inteligência. E ela falou, não, mas o meu filho está sendo tratado com isto, com isto. Eu falei, suspende tudo e coloque em musicoterapia. É a melhor terapia para autistas infantis. Olha. Música. Há trabalhos feitos na Universidade de Belo Horizonte que a gente via autistas antes do musical batendo a cabeça, aqueles autistas graves, e os pais chorando no final do ano vendo o filho cantando no musical. Então, a música é terapêutica. E num grupo de apoio, todos trocam essas informações. Olha, meu filho se deu bem fazendo desenho, fazendo matemática, fazendo... E essa troca enriquece. E é função, sim, da igreja moderna oferecer isto aos seus membros, grupos de apoio, grupos de confraternização. Eu acho que é muito importante. Sim. E como que nós, Dr. Pércio, que convivemos hoje, todo mundo convive com uma pessoa ansiosa, deprimida, quais os cuidados com as nossas falas? Porque eu percebo que às vezes as nossas falas colocam mais peso naquele que está passando por esse momento. Alguns cuidados que a gente deve ter. Pois é muito importante isso, sabe, Tati? A importância da compreensão do outro. Às vezes, ou em primeiro lugar, se colocar no lugar do outro e não simplesmente querer que o outro venha para a nossa casinha. Não, você está errado porque isso não é motivo, porque isso é besteira. Peraí, é besteira para quem? Eu conheço o que a pessoa está vivendo, então é muito importante o conhecimento, a troca e a palavra sempre de acolhimento. Eu te acolho, pode vir conversar comigo, eu estou à ssua disposição. Existe uma diferença entre, inclusive, gestão, não é o nosso papo hoje, né? Mas gestão da moda antiga, que era uma gestão ditatorial, e a gestão pela neurociência, em que a empatia é mais importante que o QI. O afeto, o receber, o estimular, o valorizar, o presentear, tudo isso nós devemos fazer antes de emitirmos um julgamento. Julgar nunca. Nosso mestre nunca julgou, então quem somos nós para julgar? Sim, e bonito isso, né? A gente acolhe e oferece ajuda, né? Porque e oferece ajuda. Talvez indique aí um médico, um psicólogo, né? Ajuda essa pessoa aí, porque uma das coisas que a gente percebe é que quem está doente mentalmente nem sempre tem forças, né, Dr. Pércio, para fazer uma caminhada, para cuidar da alimentação. Então, talvez nós possamos entrar com esse papel, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, inclusive, eu coloco como meta, não como cobrança. Sim. Porque um deprimido não consegue sequer sair da cama. Então, eu tenho que ter um tempo para ele ir se recuperando e ir tendo gosto, prazer nas atividades, porque quando a pessoa está muito mal, ela não quer nada, ela quer, inclusive, ela pede a Deus que tire a vida dela. E nós temos que lutar contra isso. Sim. E quais são as principais doenças ou adoecimentos, como não sei como eu posso dizer, relacionadas à saúde mental hoje que nós enfrentamos? Olha, hoje no Brasil, que é o campeão do uso de ansiolíticos, eu acho que a ansiedade é um grande problema de saúde mental. Junto com a ansiedade, nós temos talvez o patrocinador da ansiedade, que é uma coisa que as pessoas não pensam, que é o estresse. Estresse é levar qualquer
material, ao seu ponto máximo de tensão, a partir do qual ele não vai mais dar conta. Ele vai quebrar, ele vai se desconfigurar, ou molecularmente, ou biomolecularmente. Então, o estresse seria o grande patrocinador de todas as demais doenças, que são ansiedade e doença depressiva, que se apresentam ainda. A doença depressiva hoje é a segunda doença mais frequente no mundo. Só perde para a doença cardiovascular. Então, depressão é a grande doença, ansiedade é a grande doença, pânico é a grande doença, estresse é a grande doença, ou seja, é vivermos num limite que não é aquele limite de vida abundância, de vida abundante, de vida confortável, de vida adequada, saudável. A gente vê um estímulo nas redes sociais, no nosso estilo de vida, para superprodutividade, né? Às vezes a gente se sente até culpado quando não estamos produzindo. Eu ouço muito isso, né? E aí, doutor Pércio, como saber em que momento eu estou vivendo um estresse, por exemplo? Como é que se caracteriza o estresse e como é que a gente pode mudar essa mentalidade de produtividade? Olha, é difícil porque nós vamos ter que lutar contra o sistema, né? E o sistema fala, então você quer chegar em casa às 6 horas da tarde, quer ter uma hora de almoço, então vai procurar outra firma. Porque aqui a nossa firma funciona por produtividade e lucro. Aliás, qual é o seu nome mesmo? Porque não sabem nem o nosso nome. Então, existem vários indicativos e várias coisas que nos mostram que nós estamos em estresse. A insônia, a dificuldade de conciliar um sono tranquilo, a eterna preocupação e ansiedade que é maior do que a própria nossa capacidade de relaxar. Nós não estamos nunca no momento presente, nós estamos sempre no momento futuro, pensando na meta, em bater meta, em isso e aquilo, e descuidamos daquele que está ao nosso lado. Às vezes um colega de trabalho, de perguntar, como é que você está hoje? Você está bem? Oh, que legal! Eu faço questão, quando eu chego nos lugares de trabalho, falar com um por um, perguntar como está, como foi o dia. Isso é humanidade, isso é saúde mental, isso não é tratar o outro, agradecer. Agradeço principalmente aqueles que concluem para que eu consiga trabalhar como médico. Ser grato faz parte disto. Agora, o estressado, ele está com insônia, ele está muito ansioso e ele já começa a sentir fadiga. Uma fadiga tanto corporal como mental, que vem por dores de cabeça, por enxaquecas, crise de enxaqueca. Isso são os sinais principais de que ele está entrando num estado de estresse. E mais, se o cérebro, que é o grande computador, que controla todo o corpo, ele vai começar a ter alteração de glicemia, de pressão, ele vai passar mal de outras patologias, imunidade cai, ele começa a pegar infecções frequentes, porque o computador não está dando conta. Gente, ele está como invadido. É sério isso, né? É porque muito. O desdobramento É em muito várias sério, áreas, muito né? lindo. Deus fez uma máquina aqui tão maravilhosa que dá conta de qualquer computador aí quântico. Nós temos que preservá-la. Para cuidar do nosso corpo, inclusive. E, doutor Pércio, para a gente finalizar, porque já deu 1 hora de novo, que delícia, passa muito rápido. Quando a gente pensa nos nossos relacionamentos, eles têm contribuído da forma como nós temos nos relacionado para que a gente adoeça mentalmente? Se você tem um relacionamento baseado no amor e no respeito, aonde existe compartilhamento, aonde o outro é mais importante que você, isso nos faz muito bem. Isso nos eleva, isso nos traz paz, tranquilidade, saúde mental. Quando você tem um relacionamento vampiresco, em que a outra pessoa só te suga, só tira o que você tem de bom, tudo, isto contribui para o aprofundamento de diversas doenças mentais. Como é maravilhoso pensar na palavra de Deus, né? Porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, Jesus fala pra gente perdoar, né? Você não vê ninguém doente de perdoar demais, né? Exato. E aí ele fala pra gente sempre andar 1 milha a mais, se te pedir a capa, dê a túnica também, ou seja, exceda no servir. Exceda. E fiquei pensando nisso que você está dizendo, né? Quando a gente lê Atos, é sempre uns aos outros, eles comiam junto, tudo que recebiam partilhavam entre eles, né? Isto.
fiquei pensando que acho que isso faz com que a gente tenha sentido na vida, que eu acho que é o que a gente está perdendo, né? Está. Nós temos que ter muito mais misericórdia, muito mais perdão e o dom supremo, que é o amor. Sim. E muito mais amor. O que o senhor gostaria de completar, dizer, que eu não perguntei ou que você acha que vai acrescentar para quem está em casa? Olha, a saúde mental é um todo. E Deus nos deu muitas habilidades e capacidades de estarmos aqui nesse mundo e vivermos uma vida plena, uma vida gostosa, uma vida intensa, se seguirmos as determinações que Ele nos dá, que foi isso que você sintetizou tão sabiamente: o amor ao outro, o compartilhamento, a misericórdia, o perdão. Ontem estava orando para que Deus me ajudasse a me dar mais perdão e misericórdia. Porque é muito importante isto, para que não sejamos vítimas de pré-julgamentos, de encarceramento em nós mesmos, de culpas. Então, eu acho que a vida cristã plena é o grande caminho para a saúde mental. Sim. Tenho certeza absoluta. Eu fiquei pensando agora, você falando, né? Porque Jesus, ele vai falando pra gente, a Bíblia vai nos dando sabedoria, né? Deus fala do descanso, né? Quanto nós precisamos descansar. Ele fala da importância de nós ensinarmos as crianças, quer andando, quer em tempo, fora de tempo. Ou seja, para você ensinar, você tem que ter troca, né? Isto. Então, você vai pegando os princípios da palavra de Deus e você vai vendo que, assim, se a gente obedecer, é saúde pura, né? Saúde pura. Saúde pura. Isso mesmo. Ai, doutor Pércio, muito obrigada. Prazer, Tati. Eu agradeço, é muito bom ouvi-lo, aprender com o senhor. E você que está em casa, gente, anote o que ele disse aqui sobre os 4 cavaleiros. Se você não conseguir colocar os 4, comece fazendo um. Não consegue sozinha, peça ajuda. Se você perceber que a sua energia baixou, porque muitas vezes nós temos vergonha de pedir ajuda. A gente acha que isso é um fracasso, a gente acha que isso é vulnerabilidade, mas não é. Todos nós precisamos e precisaremos em algum momento da vida um do outro. Então, cuide de você para que você possa cuidar de outras pessoas e honrar ao Senhor através dos dons, talentos e habilidades que Ele te deu. Deus abençoe e até o próximo programa. Amém. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com